E a gente segue aqui no Notícia da Manhã com o momento Elivaldo Barbosa com ponto de vista. Oi, Elivaldo, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Nayara? Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Quarta-feira, né? Que dia? Já 2 de agosto, já o mês já começando Semestre aí. em andamento. Semestre em andamento. E a gente vai trazer agora a primeira informação do ponto de vista, que o governador Rafael Fonteles falou sobre manobras que deve adotar para garantir o equilíbrio fiscal da gestão. E eu queria que o Elivaldo Barbosa trouxesse mais informações sobre isso, sobre essa questão fiscal do Estado e quais medidas são essas. Afinal, o governador Rafael Fonteles, ele entende desse assunto, uma pasta que ele passou muito tempo no governo dominando. 7 anos e 3 meses, Neyara, exatamente. O Piauí foi surpreendido no mês de julho com a queda substancial no repasse do FPE, no Fundo de Participação do Estado. Há também dificuldades, espera-se que pontuais, na arrecadação do ICMS. O fato é que o Tesouro Estadual tem sido prejudicado nas últimas semanas. Isso levou, Neyara, o governo a adotar medidas de contenção de despesas. E uma delas corta, inclusive, gratificações de secretários e também de assessores que tenham os DAS no governo do Estado. Mas Rafael Fonteles informou que essa foi apenas uma medida. A prioridade e o que ele não abre é do equilíbrio financeiro do Estado. A gente está analisando, esperando o próximo dia 10 de agosto, daqui a 9 dias, para saber se foi algo pontual no mês de julho ou é algo permanente. Como eu sou precavido, já tomei medidas relacionadas à fonte do Tesouro Estadual para preservar, para não ter nenhuma intercorrência e jamais abrir mão do equilíbrio fiscal do Estado. Até porque eu fui secretário de Fazenda 8 anos, eu não posso jamais dar um exemplo negativo nessa área. Então a gente já tomou a medida, por exemplo, de redução do valor das condições especiais de trabalho, que atinge exatamente os servidores comissionados. Ou seja, o governo sabe cortar na pele quando é necessário. Espero que isso seja algo breve, transitório, até para não prejudicar ninguém. Mas, ao primeiro sinal de receita abaixo do esperado, principalmente a receita que o Estado não controla, que é o FPE, que tem a ver com o cenário global do país, então a gente já toma logo a medida para exatamente demonstrar essa nossa prioridade absoluta. Elivaldo, quando se fala nessa queda do Fundo de Participação dos Estados, se fala basicamente no custeio da máquina e não afetaria investimentos no Estado? É verdade. A princípio, é exatamente essa a realidade, Neyara, porque o Fundo de Participação do Estado é um dinheiro que, como o governador disse, que não tem um controle do Estado. O Estado não determina, vamos aumentar aqui essa receita do FPE ou diminuir, não tem isso. É diferente até do ICMS, que é um imposto estadual, que às vezes você cria programas para estimular a arrecadação, aquela campanha da nota e também de alguma renegociação de débitos em atraso, você incrementa com medidas próprias a receita através desse tributo. Agora o FPE não, é um repasse da União para os estados com base no imposto de renda e no IPI. Então é uma situação que depende muito do movimento econômico nacional. Agora, houve uma queda substancial, um percentual preocupante, deixou a equipe econômica do governo aí, eu diria assim, com o sinal de alerta ligado. O secretário Emílio Júnior mesmo tem observado com muita preocupação esse cenário. Agora, o que isso implica na prática, Neyara? Bom, o governador reduziu as despesas das gratificações, secretários e assessores. Agora, esse é um recurso que vai essencialmente para o custeio da máquina, ou seja, para a manutenção dos órgãos do Estado. Pouco vai para investimento. O investimento, ou seja, os recursos em obras, de infraestrutura, como aquele inaugurou ontem aqui na duplicação do trecho urbano da BR-316, aí não. Porque aí são recursos oriundos de outras fontes, como as operações de crédito. Não tem muita intercorrência ou não abala essa estrutura, porque são recursos carimbados e que vem para esse fim, o fim do investimento. Agora, para o custeio, aí não, o sinal de alerta está acionado no primeiro escalão do governo do Estado, ou seja, no comando da política financeira do governo do Estado. Ok, Elivaldo. Essa questão dessa disputa interna dentro do PT em relação à Prefeitura de Teresina. Pois é, Neyara, o governador Rafael Fonteles, na segunda-feira, anunciou que pesquisa deve ser o balizador
o critério fundamental para a escolha de qualquer candidato, não só o de Teresina, mas vale essa regra para todo o Estado, o critério, ou seja, a opinião pública pesando nas escolhas políticas. Essa situação, ou essa declaração, nós repercutimos com os dois candidatos que disputam a condição de ou pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PT. Primeiro, o deputado Fábio Novo, concordando com o critério e defendendo esse critério como o fundamental para a escolha do candidato petista à prefeitura de Teresina. Veja aí. Esse é o mesmo critério que foi adotado em 2020, né? Eu acredito que ele deve ser um critério que tenha um peso muito maior. Por quê? O partido, ele precisa escolher um nome. Para você ser candidato, você precisa ter uma filiação partidária. Mas você precisa escolher um nome que esteja sintonizado com a população. Porque quem vai eleger não é o partido, quem vai eleger é a população. Quando você tem uma disputa e tem mais de um nome sendo colocado, você tem que fazer uma escolha e precisa estabelecer um critério. O critério mais objetivo, já que é o povo que vai escolher, eu entendo que deve ser a pesquisa de opinião pública, né? Porque como é que você vai negociar com os partidos aliados um nome que não está bem posicionado? Qual é a justificativa que você vai dar para os partidos aliados que escolher um nome? Se você tinha dois nomes e um está mais bem posicionado, você vai escolher o que está menos posicionado. Então isso gera inclusive um desconforto na hora de tratar, porque com os partidos aliados e de uma base, você precisa entregar um nome que demonstre viabilidade. E a viabilidade até hoje, que a gente sabe que existe, o critério científico para medir é uma pesquisa de opinião pública, que deve, na minha avaliação, ser a quantitativa e também a qualitativa. Elivaldo. O concorrente, o adversário de Fábio Novo nessa disputa, Franzé Silva, concorda com a pesquisa, desde que seja qualitativa, não a de intenção de voto. Veja o argumento do presidente da Assembleia, que também disputa a condição de pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Nós temos que sempre respeitar a opinião do eleitorado e a pesquisa é uma aferição que tem que ser levada em conta. Mas eu defendo que não só a questão quantitativa. Quantitativa representa o momento. Eu sou favorável à análise detalhada da qualitativa, porque é onde você percebe o crescimento, a estagnação ou o retrocesso de um candidato. Nós pegarmos o histórico de vários candidatos que, em determinado momento, perdiam a eleição, mas que tinham um aspecto positivo na qualitativa, acabaram vencendo. Quero citar aqui em Teresina, o saudoso Firmino Filho. Se fosse avaliar a quantitativa no início da campanha, ele já teria sido vencido pelo Alberto Silva de forma disparada. Mas a qualitativa do então secretário de Finanças era favorável a um crescimento, e esse crescimento ocorreu. Vamos pegar o exemplo do nosso governador Rafael Fonteles. Se pegássemos o início da campanha, ele teria perdido já no primeiro turno para o opositor dele, Silvio Mendes. O que é que fez Rafael vencer no primeiro turno? Qualitativa. Então nós defendemos a pesquisa como um fator importante. Qualquer pessoa que está na política, seja como candidato, seja como cientista político, vai avaliar isso de forma positiva. Elivaldo, eu queria que você fizesse uma análise, assim, para que o nosso telespectador pudesse entender. Qual seria essa diferença da qualitativa para a de quantidade? Quantidade é quem levou mais votos. Exatamente. A intenção de voto, por exemplo, nós estamos aqui disputando, você faz uma pesquisa, quem tem mais preferência ali no momento. Elivaldo ou Nayara? Aí a pessoa, tantos votaram no Elivaldo, tantos votaram na Nayara. Agora, a qualitativa, você reúne ali um colegiado, um grupo, uma plateia, dependendo aí das características, idade, ou faixa etária, situação social, enfim. E ali você define perfil da candidatura, o perfil que você deseja para o futuro, para o gestor. É uma projeção. Então, quem se encaixa melhor nesse perfil de potencial de voto é que teria uma vantagem nessa pesquisa qualitativa defendida pelo deputado Franzé Silva. Eu sei que, divergências à parte, o que vai pesar mesmo aí, Nayara, será a decisão política no PT.
porque o PT ele tem lá a instância partidária, formada por 45 integrantes. Essa instância é a que vai bater o martelo, decidir. Agora, é claro que essa instância já está sendo influenciada pelos próprios candidatos que disputam, Franzé e Fábio Novo, como por várias lideranças que atuam em Teresina e também lideranças importantes, como o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, a ex-governadora Regina Souza. Então, é um conjunto de fatores que eu acho que vai pesar na hora dessa escolha. Vai ser respeitando as pesquisas, ou qualitativas, ou de intenção de voto, mas o que vai pesar mesmo será a decisão política interna do PT. Ok, então, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o caso do deputado Marden Menezes, onde ele defende a união aí. Aí eu queria saber para você se isso é possível. Progressista, União Brasil e PSDB, tudo na mesma chapa, para poder apresentar um pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Para o deputado Marden Menezes, esse seria o caminho natural para este segmento da oposição à Prefeitura da capital. Marden Menezes garante que Unidos, Progressistas, União Brasil e PSDB formariam uma coalizão competitiva para disputar o poder na capital. Nós estamos trabalhando ali pela união das forças, do PSDB, com o doutor Silvio Mendes, que está no União Brasil, e com a deputada Bárbara do Firmino. Eu creio que desse trio, dessas forças, claro, com outras lideranças que são importantes, mas saindo uma unificação, uma unidade nessas três colunas, vamos dizer assim, dessa permanência de pessoas que sempre tiveram ligadas ao prefeito Firmino Filho e que acompanharam a sua trajetória e foram também colunas desse trabalho do ex-prefeito Firmino Filho. Então, se houver essa unidade, eu creio que Teresina terá uma chapa muito forte partindo dessa união. Aí eu lhe pergunto, por conta da federação, Elivaldo, essa união é possível? Você lembra que você comentou, acho que foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem, exatamente. Olha, possível sempre é possível. Agora tem que resolver aí esse imbróglio que é a federação que envolve o Cidadania e o PSDB. Até então sempre foram legendas aliadas, mas surge aí uma dificuldade. É que provavelmente hoje o Cidadania, que é um partido da federação com o PSDB, anuncia apoio à reeleição do prefeito Dr. Pessoa. Aí complica, aí implode a federação com o PSDB no meio ali, que tem um pré-candidato, Luciano Nunes, que tem a disposição de apoiar Silvio Mendes e de estar nesse grupo da oposição à gestão atual do Palácio da Cidade e da Prefeitura de Teresina. Enfim, é uma situação desejada por lideranças como o deputado Marden Menezes, que mesmo tendo uma base lá no norte do estado, em Piripiri, mas ele tem uma forte atuação também na capital, já foi do PSDB, já pertenceu a esse grupo, por isso que ele defende com entusiasmo essa aliança. Mas hoje o fato poderá ser esse. O Cidadania deve declarar apoio à reeleição do prefeito Dr. Pessoa. Aí complica a situação para o PSDB na capital. Embora ontem eu conversei com o ex-deputado Luciano Nunes e ele garante, o PSDB, Neyara, terá candidato próprio em Teresina. Muita coisa para se definir. Ok, então, Elivaldo. Vamos esperar aí pelo menos o placar do jogo Brasil e Jamaica para ver como fica esse cenário, né? Elivaldo, obrigada É isso, e Neyara. até amanhã. Até amanhã, tá bom? bom dia. Tchau, tchau, bom Tchau. dia.